toda glória damos a Ti, Jesus. Aleluias. Toda honra, toda glória damos ao Senhor nosso Deus. Amém, amados? Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes nesta noite porque a presença do Senhor se faz presente. Por mais que o inimigo se levante para atrapalhar, para tentar impedir a glória de Deus de ser manifestada neste lugar, nós sabemos que o Senhor está presente. A palavra de Deus nos garante que aonde se reúne 2 ou 3 no seu nome, o Senhor se faz presente. E com certeza Deus está nesta casa, que nós não venhamos ficar aqui como Jacó, neste momento, amados irmãos, desapercebidos, sem saber que Deus está aqui. Somente depois que ele despertou do sono, depois que ele acordou, que ele pôde entender que Deus estava ali naquele lugar, que aquilo ali era a casa de Deus e ele não sabia. Mas nós sabemos que aqui é a casa do Senhor e que Deus se faz presente nesta noite para abençoar a minha e a sua vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo capítulo 24, eu gostaria de agradecer pela presença desta família abençoada, do presbítero Max, com a sua esposa, com a sua família aqui, nesta noite, nos visitando. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a vida de vocês. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom ver pessoas amadas, como é bom a gente estarmos, amados irmãos, sentindo esta alegria do Espírito Santo movendo no nosso meio. Nós louvamos, amados irmãos, um hino que diz que o Espírito de Deus está neste lugar e ele se move. Amém? Ele se move na nossa vida. Ele estava na criação. Nesta manhã nós falamos do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que formou, amados irmãos, e me chama a atenção no versículo 2 ali de Gênesis, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E o Espírito do Senhor também se move na nossa vida. Se move, amados irmãos, na minha vida e na sua vida também. Amém? Glória a Deus. Salmo capítulo 24. Amados, o título desta mensagem: do Senhor pertence todas as coisas. Deus, amados irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. E eu vou estar lendo 2 textos, capítulo 24 de Salmos, e depois nós vamos para 2 Reis, capítulo 6. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois Ele fundou sobre os mares e firmou sobre as terras. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção, a justiça do Senhor, do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é a igreja, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, invocamos o teu nome nesta noite, porque tu és o Rei da Glória. Senhor, ó Pai, diante da tua presença nós nos prostramos, diante da tua presença nós nos rendemos, diante da tua presença, Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que tu, ó Pai, criaste todas as coisas para o teu louvor, para a tua glória, para a exaltação do teu nome, ó Pai. E nesta noite, Senhor, a tua igreja, Senhor, ó Pai, se reúne para glorificar e para bendizer o teu santo e bendito nome. No nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, muito obrigado. Ó Deus, nesta noite, fala com o teu povo, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Nós estamos ansiosos, Senhor, para ouvir a tua palavra viva e eficaz, a tua palavra que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. E que nesta noite a tua palavra possa penetrar, ó Deus, ao ponto de dividir a alma, juntas e medulas, ó Pai. Ao ponto, Senhor, ó Pai, de discernir, ó Pai, as intenções e os pensamentos do coração. Em o nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem vos assentar, amados irmãos. Enquanto isso, eu vou ligando esse ventilador aqui, porque tem uma atmosfera aqui de fogo. Amém? Amém. Aleluias. Deus está presente, amados. Amados irmãos, muitas vezes nós temos um conceito que eu tenho alguma coisa.
Colocamos um carro no nosso nome e dizemos, este carro é meu. Colocamos uma casa no nosso nome e falamos, esta casa é minha. Colocamos uma terra, né, um gado no nosso nome e pensamos que nós somos dono de alguma coisa. Verdade é, amados irmãos, que diante dos homens, perante o homem, nós podemos até ter alguma coisa, né? Podemos até ter alguma escritura no nosso nome, podemos ter alguns bens, mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós não temos nada. Porque o texto sagrado que nós lemos aqui, amados irmãos, a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e todas a sua plenitude. A Deus pertence todas as coisas, amados irmãos, e tem mais. A palavra de Deus diz que o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Nós não temos nada. Por mais que o ser humano, na sua arrogância, ele pensa que ele tem, ele pensa que ele prega, ele pensa que ele louva, ele pensa que ele faz alguma coisa, mesmo espiritualmente dizendo, amados irmãos, nós não temos nada em nós mesmos. Jesus disse para os seus discípulos, andando com os apóstolos ali, com os discípulos, ele disse, olha, vocês sem mim nada podeis fazer. Nós não temos nada, nós não temos poder para fazer nada, nós não temos poder para mudar o curso da nossa vida, nós não temos poder, amados irmãos, para aumentar o nosso tamanho, para diminuir. Se nós tivéssemos esse poder, com certeza, amados irmãos, as irmãs não iam gastar tanto dinheiro com estética, não é verdade? Porque nós iríamos ter este poder de olhar no espelho e falar assim, aqui tem uma ruga, enche essa ruga, né? Aqui tem um defeito aqui, tem um pé grande aqui, diminui esse pé. Mas, na verdade, amados irmãos, nós não temos esse poder para mudar nada em nossas vidas. Mas nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que criou todas as coisas. Nós servimos, amados irmãos, um Deus que criou o homem. Um Deus que formou, amados irmãos, a minha vida e a sua vida. E o salmista, no Salmo 139, ele diz que Deus nos conheceu. Mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já sabia tudo ao nosso respeito. Deus sabia, amados irmãos, a cor da nossa pele. Deus sabia a cor dos nossos olhos. Deus sabia, amados irmãos, a nosso tamanho, a nossa estatura, o nosso nome. Deus já nos chamava, amados irmãos, ali a existência. Mesmo antes de existir, Deus já conhecia tudo da nossa história. E muitas vezes, amados, nós vemos pessoas na sua arrogância pensando que é muita coisa, pensando que pode alguma coisa, pensando que tem poder na mão. Nós vemos as pessoas correndo atrás de dinheiro, porque dinheiro, amados irmãos, é sinal de poder. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu posso fazer, eu posso comprar, eu posso ir, eu posso vir, eu faço o que eu quero. Existem pessoas que dizem aí, não, ninguém manda na minha vida. Verdade é, amados irmãos, que pode até ser que nenhum homem mande na sua vida, mas existe um Deus que rege todas as coisas, e que Ele determinou todas as coisas, amados irmãos, e se Ele fechar o registro, se Ele fechar o registro de ar da nossa vida, nós já estamos perdidos. Mas eu gostaria que os irmãos fossem num outro texto sagrado, em 2 Reis, capítulo 6, eu gostaria de tirar aqui algumas considerações desse texto sagrado, 2 Reis. Leandro, sobe só um pouquinho o retorno para mim. Capítulo de número 6, a partir do versículo 1. É interessante, amados irmãos, que eu fui ali, liguei, mas o negócio está desligado, né? Tá vendo como a gente não tem poder de nada? Se tivesse poder, podia falar assim, liga, e ele ligasse. Mas como ele está desligado, ele não ligou, né? Graças a Deus, obrigado, Felipe. É só ligar ele aí, que aí já dá uma... corre um ventinho aqui. Amados irmãos, o texto que eu gostaria de ler aqui, o subtítulo desse texto fala, Eliseu faz flutuar o machado. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre esse texto, algo que Deus compartilhou no meu coração, que Deus falou no meu coração para estar passando para a igreja. No versículo 1 diz o seguinte, disseram os filhos dos profetas a Eliseu, o lugar em que estamos, que nos encontramos contigo, é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele, ide. Então um deles disse, serve-te
de ires com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram a madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E chamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta. Então o homem estendeu na mão, o tomou. Amados irmãos, aqui nesse texto sagrado, Deus falou tremendamente comigo. Quando nós olhamos aqui nesse texto, parece um texto qualquer, mas não é. Deus tem revelação aqui nesse texto para extrair para nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que podemos, pensamos que temos, e amados, e nós não entendemos que nós não temos. Achamos, nós somos enganados para pensar que nós podemos alguma coisa, e na verdade nós não podemos. Mas algumas considerações eu gostaria aqui, amados irmãos, de tirar aqui nesse texto para nós. Primeira consideração que eu gostaria de tirar aqui, é de ver o discernimento do discípulo, quando Eliseu chegou naquele lugar. Eles tiveram o discernimento, amados irmãos, que aquele lugar era pequeno. Eles tiveram o discernimento de entender que aquele local já estava pequeno. Possivelmente, amados irmãos, porque ali tinha uma escola de profeta, ali tinha, amados irmãos, a presença do profeta que vinha para ensinar aquele povo. E aquele lugar, amados irmãos, foi se enchendo de pessoas, foi se apertando. E um teve o discernimento de entender que aquele local era pequeno para eles. E é muito importante, amados irmãos, nós passarmos a ter discernimento das coisas, do mover de Deus, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Uma certa vez nós estávamos num local muito apertado, aonde eu entrava para orar no nosso office, naquele local, amados irmãos, era debaixo de um banheiro. Aquele local era um banheiro que foi tirado e foi colocado ali como um office, um improvisado, um local muito apertadinho. E muitas vezes, amados, ali orando naquele local, as pessoas usando o banheiro lá de cima, que fazia festa, em cima era um salão, amados irmãos, que eles usavam para outras coisas. Muitas vezes as águas estavam pingando em cima da gente, um local apertado. Em si o salão não era tão apertado, não estava cheio, mas um dia Deus moveu as nuvens, moveu para um lugar maior. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas não têm discernimento disso, quando Deus move. Uma certa vez um músico chegou em mim e falou assim: pastor, por que nós mudamos para esse lugar tão grande, pastor? Eu disse: porque Deus moveu a nuvem, irmão. Nós temos que seguir a glória de Deus. Quando Deus move, a gente move. Nós não temos que ser desobedientes. Mas o local não estava nem cheio, mas Deus mudou. Deus moveu. E nós temos que seguir, ter o discernimento de quando Deus move, amados irmãos, nós movermos junto. Para nós não ficarmos sem a presença do Senhor. Falta de discernimento, amados irmãos, muitas vezes na igreja. E se nós, amados irmãos, estamos com falta de discernimento, a palavra de Deus diz: pede o Senhor, busquem Deus. Porque o discernimento, amados, é o dom do Espírito Santo na nossa vida. É a presença do Espírito Santo. E esse homem aqui, amados irmãos, me dá aqui que ele tinha discernimento. Aquele local está apertado. Aquele local é estreito demais. E a segunda consideração que eu gostaria de tirar aqui nesse texto, amados irmãos, é uma visão de coisas grandes. Muitas vezes, amados irmãos, como servos de Deus, a gente está acostumado com a visão muito pequena. Nós estamos acostumados com a visão aqui da terra. E esquecemos, amados irmãos, que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que tem, amados irmãos, o controle de todas as coisas. Que do Senhor, amados irmãos, é a terra e tudo que nele existe. Toda essa plenitude pertence a Deus. Que Deus tem o controle de fazer, amados irmãos, aquilo que o homem não pode fazer. E aquele homem teve a visão, amados irmãos, de ampliar a tenda. É interessante que muitas vezes, amados, dentro da igreja, as pessoas dão até muitas boas ideias. Mas é assim: pastor, uma boa ideia, por que não faz isso? Mas não fala assim: vamos botar a mão na obra. Mas esse aqui não.
esse aqui teve uma boa ideia, por que nós não vamos lá no Jordão e cada um de nós pegamos uma viga e vamos trazer para que nós venhamos construir? É muito bom ter boa ideia, mas melhor, amados irmãos, é ajudar, é botar a mão na obra. É muito bom ter discernimento, amados irmãos, mas ter discernimento e não ter ação, amados, não adianta nada. Porque muitas vezes as pessoas pensam que tem discernimento para ver defeito, para ver problema. Mas quando nós temos o discernimento de Deus e colocamos a nossa vida na disposição do Senhor, foi o que esses homens aqui fizeram. Por que nós não vamos até lá no Jordão e cada um de nós cortamos uma viga e subamos e façamos uma casa maior, uma tenda maior? Ter visão, amados irmãos, de coisas grandes. Nós não servimos um Deus limitado. Nós não servimos, amados irmãos, um Deus que está limitado no espaço, no tempo, nas nossas capacidades humanas. Muitas vezes a nossa fé é limitada, sabe por quê? Porque nós colocamos limite no nosso Deus. Nós pensamos que Deus não é poderoso para fazer na nossa vida, amados irmãos, coisas grandes. Deus é poderoso para fazer na vida do fulano de tal. Deus é poderoso para fazer na vida daquele que prega e enfermos são curados. Não, Deus é poderoso para fazer na vida daquele que se dispõe na sua presença. Por que nós não vamos lá e cortamos e vamos subir? Cada um, amados irmãos, e não era uma distância pequena. Não era 50 metros, vamos aqui no Home Depot, vamos comprar madeira ali, colocamos dentro do carro, chega, para na porta, desce do carro. Era quilômetros carregando uma madeira, um tronco nas costas. Mas ele disse, olha, eu tenho uma boa ideia, por que nós não construímos um local mais amplo? Mas tem uma coisa, para construir um local mais amplo, nós precisamos de madeira. E sabe de uma coisa? Nós vamos buscar ela. Amados irmãos, você quer ver milagre? Busque ele. Você quer ver as coisas grandes, Deus fazer coisas grandes na sua vida? Busque ele, paga um preço. E é interessante que ele falou assim, então vai. Ele não falou assim, eu vou com vocês. Mas ele falou, pode ir, então ide. Uma terceira consideração que eu quero tirar nesse texto, amados, é o anseio pela presença de Deus. O profeta representava Deus na terra. O profeta, amados irmãos, representava a presença do Espírito Santo com eles. Quando o profeta estava, amados irmãos, presente, era como se Deus fizesse presente no meio dos profetas. Eles disseram, não, meu Senhor, nós queremos que o Senhor vá conosco, nós queremos a tua presença junto. Amados irmãos, e eu vejo na vida de Eliseu um líder, porque o líder não é aquele que fala assim, vai e faz, mas é aquele que diz, vamos e façamos. Talvez ele falou, vai, ide. Sabe para quê? Para experimentar ali aqueles discípulos. E esse foi um discípulo aprovado. A Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia não cita, amados irmãos, de que família que ele era. Mas era um dos filhos, amados irmãos, dos profetas. Era um discípulo ali de profeta. Que estava ali com a visão de Deus. Não, meu Senhor. Vamos conosco. Versículo de número 3. Então um deles disse, serve-te ires com teus servos. Respondeu Eliseu, eu irei. Vamos. Amados, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Nós precisamos querer a presença do Espírito Santo de Deus. É interessante quando Moisés tirou o povo de Israel ali do Egito. Lá no deserto, Deus ali estava chateado, amados, pela murmuração do povo. Deus falou assim, Moisés, se eu for com o povo, eu destruo esse povo. Eu vou acabar com esse povo, sabe por quê, Moisés? Esse povo reclama, esse povo tem um coração duro, esse povo só sabe reclamar da vida, esse povo está tendo pão, maná, comida, está tendo de tudo, Moisés, mas o povo não quer, não para agradecer, Moisés, então eu não vou mais no meio do povo. Vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar um anjo forte, um anjo que vai destruir todos os amorreus, todos aqueles
que estão ali na frente, todos os empecilhos. Moisés disse: Senhor, se tu não for, Pai, se tu não for conosco, não nos faça subir, nós vamos ficar aqui, nós vamos morrer aqui mesmo. Porque nós queremos a tua presença junto. O anjo é muito bom, Senhor, mas a tua presença é muito melhor. E Deus, amados irmãos, Moisés foi um homem que ansiou tanto pela presença de Deus, que ele disse: Senhor, eu quero ver, contemplar a tua glória. Eu quero ver a tua glória, a tua majestade. Era um homem que tinha desejo pela presença do Senhor. Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum viu a minha presença. Homem nenhum viu o meu rosto. Eu vou te fazer o seguinte, eu vou te colocar na penha, na brecha. Quantos crentes estão na brecha aqui, amados? Quando nós colocamos a nossa vida na brecha, sabe o que vai acontecer? O resultado disso? Nós vamos ver a glória de Deus. A presença de Deus se faz presente na nossa vida. Deus colocou Moisés na brecha, falou: fica aí nessa brecha aí. Amados irmãos, a brecha muitas vezes é intercessão, é o local de oração, é aquele momento, amados, que nós pagamos um preço, não pela nossa própria vida, mas pela vida dos outros. Tem um povo aqui de madrugada, aqui orando, intercedendo, pagando um preço, amados, se colocando na brecha. E a presença do Senhor tem se feito presente neste lugar. E Deus passou, amados irmãos, colocou a mão. Quando Deus passou, Moisés viu a glória de Deus, amados. É por isso que o rosto dele brilhava, era por isso que a presença de Deus se fazia presente na vida dele. E quando nós vemos esse texto aqui, esse homem também tinha desejo de Deus, tinha desejo da presença de Deus junto com eles. Eles disseram: olha, nós podemos até ir sozinhos, mas nós queremos que o Senhor vá com a gente. Serve-te de ir com os teus servos, porque a tua presença é fundamental na nossa vida. E nós vemos aqui a prontidão de Eliseu, amados, quando ele diz: eu irei. E foi com eles. E foi para ali, amados irmãos, buscar as madeiras, buscar aquelas vigas. Uma quarta consideração que eu quero pegar aqui nesse texto é quando ele reconhece que perdeu alguma coisa. E o que ele perdeu não era dele. Muitas vezes, amados, por que eu comecei falando sobre do Senhor é a terra e toda a sua plenitude? Porque nós não temos nada. Ah, eu tenho vida, eu tenho saúde. Sabe quem te deu vida? É Deus. E sabe para quem ela vai voltar um dia? Para Deus. Deus me deu saúde. Eu tenho saúde, eu tenho um bom trabalho. Eu tenho isso, eu faço aquilo, faz nada. Se nós fazemos é pela misericórdia de Deus, nós precisamos de entender isso. Tudo que temos, amados irmãos, é emprestado. Ah, mas foi eu que comprei. Foi eu que paguei essa roupa, mas quem te deu força para você trabalhar? Quem te ajudou, amados irmãos, você vencer aquele dia de sufoco? Foi Deus. Quem te deu fôlego de vida? Quem te dá o ar para você respirar? É Deus. Então nós não temos nada. E nós precisamos fazer como esse discípulo aqui, amados, naquele momento que ele perdeu ali o machado, ele reconheceu: eu perdi aquilo que não era meu. O machado naquela época, amados irmãos, era algo fundamental. Se não tivesse machado, amados irmãos, não tinha construção. Se não tivesse machado, não tinha, amados irmãos, ampliar a tenda. Vamos comparar, amados irmãos, o machado com a palavra de Deus nesta noite. Porque sem a palavra de Deus, amados irmãos, não tem edificação de vida. Se não tiver a palavra de Deus, amados, não tem salvação. Se não tiver, amados irmãos, a palavra de Deus, não tem obra. Não tem vida salva. Assim também é na nossa vida. Mas o problema, amados irmãos, é quando nós recebemos tudo isso e nós perdemos na caminhada. Ah, eu canto. Ah, eu louvo. Ah, eu prego. Nós não cantamos, nós não louvamos, nós não pregamos. Quem faz isso é Deus em nós. Ah, porque eu sou santo. Ah, porque eu sou filho de Deus. Nós somos filhos pela misericórdia de Deus, amado, não é por mérito humano.
Nós temos que reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, é pela misericórdia de Deus. É emprestado. Esse terno aqui, amados irmãos, um dia ele vai voar. Um dia ele vai ficar para trás. Um dia eu não vou precisar, sabe por quê? Porque lá no céu nós não precisamos mais de usar terno, gravata. Porque lá tem roupas, amados irmãos, espirituais. Lá tem vestimentas espirituais. Tudo que temos é emprestado. O problema é quando nós perdemos aquilo que é emprestado. Quantas vidas, amados irmãos, quantas pessoas estão perdendo a sua vida, que nem deles são, para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para o engano. Quantas pessoas estão perdendo aquilo que ele recebeu de mais precioso para os desejos da carne, para se satisfazer. E naquele momento, amados irmãos, aquele homem estava trabalhando, e de repente o machado cai. De repente, amados irmãos, o ferro do machado saiu e mergulhou na água. E ele agora reconhece, chamou ali Eliseu e disse: ai, meu Senhor, o machado caiu. E ele era emprestado. Amados irmãos, eu separei algumas coisas que nós podemos perder, mas tem uma lista muito maior do que essa. Eu separei pelo menos 10 coisas que o crente pode perder na caminhada. E nós temos que vigiar para nós não perdermos. A primeira coisa que nós podemos perder, amados irmãos, na nossa caminhada, se chama santidade. Quantas pessoas, amados irmãos, não buscam mais santidade na casa do Senhor? Quantas pessoas não vão mais ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus que santifica o homem? Quantas vezes, amados irmãos, nós recebemos uma oferta do pecado, e nós caímos, e perdemos a santidade de Deus na nossa vida, que não é nossa, é emprestado, irmão João. É um presente merecido pela graça de Deus. Deus nos santificou, Deus nos limpou, Deus nos separou. E Deus espera que a sua igreja, como diz lá em Pedro, que a sua igreja seja santa. Um povo adquirido, um povo santo, um povo separado. Mas quantas vezes nós perdemos na caminhada, amados, a nossa santidade perante o Senhor? Jesus, amados, intercedendo pela igreja, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: e cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Como está a sua vida de santidade nesta noite? Como você está perante o Senhor? Como estão as suas vestes? Estão resplandecentes, como diz em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não deixe, amados irmãos, perder a santidade. Busca ter uma santidade com Deus. Busca ter uma vida no altar, santificado pela palavra de Deus. Amados irmãos, quantas vezes, por falta de santidade, nós perdemos, sabe o quê? O mais precioso, o penhor da nossa salvação, o selo que está marcado na nossa vida, que é o selo do Espírito Santo. O pecado toma lugar na nossa vida, e nós caímos como pato. Pá! Se lembra de Davi? Davi foi passear, tinha algum problema, pastor? Passear não tinha problema nenhum. O problema que tinha, amados irmãos, é que não era a época de passear. Não era a hora mais de passear. Era a hora de batalhar, pastora. Davi tinha que estar lá no campo brigando, lutando as lutas do Senhor, conquistando, vencendo, derrubando os inimigos. Davi tinha que estar, sabe aonde? Era na oração. Clamando, intercedendo pela vida dele, para a vida do povo de Deus, que ele era líder. Mas Davi estava passeando no seu terraço,
E um certo dia ele vê aquela mulher bela tomando banho. E ele volta para dentro e pergunta quem é aquela mulher. E alguém diz, olha, essa mulher é a esposa de Urias. Essa mulher está ali se banhando, ela tem marido, o marido dela está no exército do Senhor, está lá agora no campo brigando. Então tá bom, vai lá e chama ela aqui. E aquela mulher entra e Davi peca. Davi desobedece, transgride a lei de Deus. E perdeu, amados irmãos, a sua salvação. Sabe por que nós temos alegria de ir na igreja? É a alegria da salvação. Sabe por que nós temos alegria de orar? Acordar às 5 horas da manhã, amados irmãos, quando o corpo fala assim, fica na cama. Aí nós levantamos e falamos, eu não fico. Porque a minha alegria é agradar a Deus e não a mim mesmo. E Davi peca, amados irmãos. Davi agora perde a alegria. Davi agora perde a motivação de ir na igreja. Aquele homem que dizia no seu salmo, alegrei só quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antes de ir na igreja, amados, ele já era um homem alegre. Agora ele faz aquela oração de arrependimento, fala, Senhor, torna-me dar alegria. Alegria da salvação. O Salmo 51 aqui, amados, Davi faz aquele pedido ao Senhor, Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus tem colocado o penhor, amados irmãos, do Espírito Santo na nossa vida, mas nós podemos perder ele. Quando nós olhamos ali, Romanos capítulo 8, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma lista, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será isso? Será aquilo? Será problema? Luta? Anjos? Principados? Aí ele fala, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos pelas Sagradas Escrituras, nós encontramos lá em Isaías 59, a palavra dizendo o seguinte, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, faz divisão entre nós e Deus. Nós podemos sim perder aquilo que é precioso na nossa vida. A terceira coisa que nós podemos perder, amados irmãos, nós podemos perder a salvação na caminhada. O nosso nome está escrito no livro da vida. Mas nós temos que tomar cuidado para que ele não seja apagado. O pecado, amados irmãos, é como uma borracha que apaga. Ah, mas uma vez salvo, o pastor diz que aí é salvo para sempre. Salvo para sempre se permanecer até o final. É por isso que em Apocalipse nós vemos ali, Deus falando com o povo, fala assim, olha, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim, se nós permanecermos fiel a Deus até a morte, amados. A quarta coisa, amados irmãos, que nós podemos perder. Perdeu a presença de Deus, amados, aí o negócio vai só descendo. Uma das coisas mais importantes do ser humano, eu estou falando do ser humano, crente ou não crente, se chama a sua moral, a sua integridade, a sua índole, o seu bom nome. E quantas vezes nós vemos pessoas perdendo a sua moral. Depois que ele mergulha no pecado, se afasta de Deus, amados irmãos, até a moral dele vai para a água abaixo. Aí a gente vê pessoas que nunca fez coisas, depois que ele se afasta de Deus, amados, ele começa a mentir, a roubar, ele começa a beber. Quantos crentes que perdeu a moral, quantos crentes que um dia estava na casa do Senhor, mas perdeu, amados, perdeu a sua moral, perdeu, amados irmãos, aqui também a sua integridade, a sua retidão, o bom nome. Se lembra antigamente que não assinava contrato? As pessoas falavam assim, eu pago tal dia. Não precisava assinar contrato, sabe por quê? Porque a sua moral falava mais alto do que a sua assinatura. Só que nos nossos dias, nos dias atuais, nós vemos um descrédito tão grande na moral, né? É triste falar isso.
Quantas vezes nós falamos assim, ó, a gente vê pessoas crentes dizer, tal dia eu te pago, tal dia eu te dou dinheiro, tal dia eu faço isso para você. Amados irmãos, e dá tal dia, você liga, ô fulano, a pessoa não atende, você deixa mensagem, fulano, você falou que era hoje, eu estou ligando para saber se eu passo aí. Aí a pessoa fala assim, depois te encontra 2 semanas depois, eu nem vi. Você me desculpa, eu não vi a sua ligação, falta de vergonha. Me desculpa falar, falta de moral, falta de integridade, falta de retidão. Quantas pessoas estão, amados irmãos, aí escandalizando o evangelho com a sua moral baixa, ímpia. Quantas pessoas vão para a igreja, e lá na igreja, irmão João, põe uma roupa linda, bonita, adora ao Senhor, coisa mais linda, mas quando vai para a rua, é uma pessoa imoral. Põe lá aquela roupinha que é amarrada, parecendo uma pamonha amarrada, me desculpa falar, que aonde os homens passam fica assim, uau, né? Fica parecendo um passarinho lá de casa, fio, fio. Nós precisamos ser crente, amados irmãos, e ter a moral, a integridade, a sinceridade. Eu pego no pé da Vitória aqui, por quê? Porque ela ainda é uma criança. Eu falo, minha filha, no culto, minha filha, você precisa também estar bem vestida. Você precisa se vestir bem para estar ali louvando ao Senhor. E não é somente no culto, lá fora também. Quando as pessoas vão falar assim, o Max, não, ali é um homem de Deus. Tem uma moral, tem uma índole. Ali você não fala mal do Carlos, não. Porque ele não deve ninguém na praça. O que ele compra, ele paga. Você não fala mal ali do irmão Ronaldo, não. Porque ele é um homem que quando ele fala, eu passo aí e te pago, ele vai lá e paga. Em nome de Jesus, né? Ele nunca ficou de pagar ninguém. Pelo menos que chegou ao meu conhecimento. Mas se deve, paga. Tem algum pecado, pastor? Se chegou no dia eu não tenho dinheiro, sabe, quando a gente tem moral, quando a gente tem vergonha na cara, chega o dia eu não tenho dinheiro, ô Carlos, me perdoa, se eu fiquei de pagar hoje, mas não tem dinheiro hoje, meu irmão, você me aguenta mais uns dias? Tem algum pecado nisso? Nenhum. Isso é uma vida íntegra na presença do Senhor, porque nós podemos fazer plano, e os planos nossos falham. Mas quantas vezes, amados irmãos, nós vemos pessoas que não tem um pingo de moral na cara, não tem um pingo de integridade. E eu estou falando de coisas básicas. Estou falando de coisas simples. Ô fulano, eu passei para te ajudar. Ô, glória a Deus, alguém vai passar aqui e vai me ajudar. Aí fica parecendo aquela polícia do Brasil, que quando a pessoa liga, tem um ladrão aqui, então tá bom, daqui 2 horas eu chego. Que aí já matou, já roubou, já limpou tudo, que eu não tenho que fazer mais nada. Vou aí te ajudar, irmã. Pode deixar que eu passe aí, te ajudo você a arrumar suas coisas aí. Depois você me ajuda. Então tá bom. Aí chega no final, irmã, e aí? Vim cá para te ajudar. Não, já acabou. Me desculpa. Né? Aquela cara de pau. Me desculpa falar isso, mas tem que falar. Aquela cara mais lavada. Trazei. Me desculpa, irmão. Não. Nós precisamos manter a nossa índole, a nossa moral. Irmão, eu fiquei de ir aí, de te ajudar, mas infelizmente eu tive um empecilho, um menino aqui, né? Atrapalhou, alguma coisa aconteceu, pneu furou, que seja verdade. Amém? Eu estou ligando porque eu estou sick. Meu menino está sick, eu não posso trabalhar hoje. Quantas vezes, amados, que falta de vergonha na cara, até mesmo na igreja, menino sick. Eu não fui no culto porque o menino estava doente, arruma doença para filho. O menino está nada, está lá pulando, saltando, correndo, gritando. Não, meu menino estava doente, então eu não fui na igreja. Desculpa. Vem cá, mentira pega para nós. Até a gente descobrir a verdade. Mas uma hora chega à tona. Uma certa vez um homem me pede um dinheiro com um menininho do lado. Pastor, não, na época eu estava entrando na igreja.
Oh, eu estou com o menino, eu perdi minha carteira. Estou com o menino precisando de comprar leite. Tem jeito de você me arrumar uns trocadinhos? Para comprar um leite para esse menino, está com fome. Aí a gente sente dor pelo menino. Falei, tudo bem. Quando eu dou ali uns trocados para ele comprar um galãozinho de leite, o menino pergunta, para que você está pegando esse dinheiro? Para comprar leite para você. O menino, lá em casa tem leite. E ele passou a mão no braço do menino e rachou fora. Falta de vergonha. E muitas vezes, amados irmãos, a gente encontra isso até no meio evangélico. Nós podemos perder a moral. Podemos perder também a nossa integridade, a retidão. A integridade, amados irmãos, é a condição daquele que pertence a um autêntico caráter moral. De moral. Que também significa incorruptibilidade ou sanidade. Quantas vezes, amados, nós podemos perder também o temor a Deus? Por que a pessoa mente, sabe por quê? Falta de temor. O temor a Deus, amados, é como um freio de mão na nossa vida. Por que o carro tem freio de mão? Você já parou para perguntar isso? Para pensar um pouco? Será por quê? Ele já não tem um freio? Para que eles colocaram um freio de mão? Tem que ter uma explicativa. Não é verdade? Será por quê? É para ser usado. Há momentos que a gente para o nosso carro, né, num lugar perigoso, a gente puxa o freio de mão. O freio de mão, amados irmãos, eu vou comparar ele com o temor a Deus na nossa vida. O crente precisa ter o temor. E quantas vezes ele perde o temor a Deus? Aí ele compra, ele mente, ele engana, ele trapaceia. Por quê? Porque perdeu o temor a Deus. Já não tem mais temor. A pessoa quando perde o temor a Deus, amados, ele perde a sensibilidade. A sensibilidade de fazer as coisas certas ou erradas. Ela fica como que cega. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Salmos 38, versículo 8 e 9, diz, tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele fundou tudo e fez tudo. Ele ordenou e tudo passou a existir. Temer a Deus. A sétima coisa que nós podemos perder na nossa caminhada é a fé e a esperança. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos sem esperança? Quantas vezes nós estamos com a nossa fé fraca? Quantas vezes nós podemos perder, amados irmãos, e perdeu a fé, perdeu a esperança, é perder a alegria. É perder a paz. Quando a pessoa está desesperada, amados, ela não tem paz. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. A Bíblia diz, porque necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós, porém, não vamos perder a fé. Nós, porém, não vamos perder a esperança, amados. Porque a bem-aventurada esperança, nós esperamos no Senhor, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando e nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter esperança, amados, que nós vamos subir. Que nós vamos entrar, amados irmãos, no descanso eterno na presença do Senhor. Uma coisa também, amados, que nós podemos perder aqui é a humildade. Que Deus tenha misericórdia, amados irmãos, da nossa vida. Como é fácil a gente ser humilde, amados, perto do irmão, perto do pastor. Quantas vezes eu já vi diácono correr, pegar cadeirinha para o pastor, não aqui, amados. Isso foi no passado, graças a Deus aqui não. Aí quando o pastor não estava, sentava na cadeira e falava assim para os irmãos, para os obreiros, ó, faz isso, faz aquilo, arruma direitinho, está torto, faz assim. Mas quando o pastor chegava, amados, corria, por quê?
Queria mostrar. Não, pastor, que cadeirinha, quer uma aguinha? Está aqui, ó, arrumadinho. Humildade, que linda, maravilhosa. Mas saía, começava lá, faz isso, faz aquilo, é assim, tem que ser do meu jeito. Muitas vezes é arrogância. Muitas vezes, amados, quando se perde a humildade, dá lugar ao orgulho, dá lugar à arrogância, dá lugar à soberba, à vaidade. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia da nossa vida, que nós não venhamos perder, amados, as coisas importantes. A nona coisa que nós podemos perder também, amados, é a simplicidade. É interessante que Deus, sendo criador de todas as coisas, um Deus tremendo, que tem anjos que o adoram, amados irmãos, está sentado num alto e sublime trono, um trono de glória, de poder, de majestade. Mas a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre os homens. E foi humilde, e humilde até a morte. Aí nós vemos, amados irmãos, um Deus tão grande, que nos ensinou o exemplo de humildade. E nós, amados irmãos, que somos tão pequenos, tão falhos, uma dor de dente é o suficiente para tirar nossa alegria. Uma dor no pé, amados irmãos, no dedão, na unha, outra em ruim, é a tal de unha encravada. Tira a nossa paz. Aí a gente pensa que é alguma coisa, sentamos ali no nosso trono, pensamos que nós estamos por cima da carne seca. Não, amados, que nós venhamos ter simplicidade na nossa vida. Um Deus tão grande, tão poderoso, mas foi tão simples. Montou num jumentinho, que era emprestado, nem dele era. Foi enterrado num túmulo que também era emprestado, que nem dele era. Um Deus tão grande, poderoso, mas que nos ensina a simplicidade. E muitas vezes, amados irmãos, nós tão pequenos, tão falhos, pensamos que somos alguma coisa. Complicamos as coisas. Saímos da simplicidade. O Evangelho é coisa simples, amados. Mas muitas vezes o homem complica ele. Por quê? Porque não quer viver uma simplicidade na presença do Senhor e com os homens. Quer viver algo que é imaginável. Algo que é irreal na sua vida. E nós precisamos ser simples. E o apóstolo Paulo, ele demonstra a sua preocupação, amados, com a igreja de Coríntios, dizendo o seguinte: temo que, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e assim a parte da simplicidade que há em Cristo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós venhamos permanecer na simplicidade. Ah, pastor, você não fala assim, você não tem assim uma boa dicção, você não fala aquelas palavras difíceis. Para quê, irmãos? Se Jesus, amados, ele podia vir aqui trazendo todo tipo de adicção ali, falando difícil com aqueles filósofos daquela época. Mas ele chegou para Nicodemo ali, que era um mestre na lei, falou assim: em verdade te digo, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Tu não verás a glória de Deus. E aí? Aí Nicodemos não entendeu, falou: Senhor, como que pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus disse: olha, eu estou falando coisas tão simples com você e você não entende. Imagina se eu viesse falar coisas difíceis então. Nós servimos um Deus simples. Um semeador saiu a semear. Quem não entende disso? Ah, mas tem gente que gosta de estar no topo. Não quer ser simples. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós não venhamos se apartar da simplicidade do Evangelho. Amém? Muitas vezes se tornam críticos, se tornam amargos, insensíveis. Porque saiu da simplicidade. E a 10ª coisa aqui que eu coloquei aqui para nós pararmos por aqui é a alegria. Eu não sei se você chegou aqui nesta noite alegre. Eu não sei como você entrou por estas portas aqui nesta noite. Quem aqui está alegre nesta noite? Quem está feliz com Jesus, irmãos? Como é bom a gente estar feliz com Jesus. Como é bom de estar feliz, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Uma certa vez os discípulos chegou tão felizes para Jesus,
E Jesus vendo aquela alegria, eles falando: Jesus, em teu nome nós pregamos, em teu nome pessoas foram curadas, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso. Jesus olha para aquela alegria toda e fala assim: olha, essa alegria tudo bem, mas a maior alegria é de saber que o vosso nome está escrito no livro do céu. E que de lá, amados irmãos, ninguém pode entrar lá e apagar, o diabo não pode entrar lá e apagar. A única coisa que pode apagar o nosso nome, e nós perdemos a salvação, perdemos a simplicidade e perdemos a alegria de estar na presença do Senhor, é o pecado. Quando a pessoa está vivendo uma vida que não é a vontade de Deus: ah, pastor, mas eu não estou pecando, pastor. Eu não estou pecando. Eu só não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, não estou fazendo isso dessa forma que manda a Bíblia, mas eu não estou pecando. Amados irmãos, quando nós sabemos o que é certo e nós não fazemos o que é certo, isso já se torna pecado diante de Deus. E o pecado rouba a alegria. E essa alegria de estar na presença do Senhor é interessante, que eu imagino como que Adão, irmão João, fazia festa com Deus. A Bíblia diz que Deus visitava o homem na viração do dia. E quando Deus chegava, o homem ia encontrar com ele. Opa, Deus já está chegando, já está quase na hora. Agorinha o papai chega. Agorinha eu vou ali brincar com ele. Como é? A gente vê os nossos filhos, irmãos. Quando o pai chega em casa, faz festa, fica aquela alegria. Papai chegou e pula, vamos brincar, papai. Não é assim que o Benjamin faz ali, Leandro? Vamos brincar, papai, vamos jogar bola, papai, vamos lá no campo. Não, papai está até cansado, nem tomou banho ainda. Não, papai, vamos brincar comigo. E eu imagino Adão com Deus, aquela alegria, mas o dia que ele peca, Deus chega: cadê Adão? Cadê o meu filhote? Aí Deus olha: Adão, cadê você, Adão? Ah, Senhor, eu vi que o Senhor estava chegando e eu escondi. Mas por que, Adão, que você escondeu? Perdi a alegria de encontrar contigo, Senhor. Quantas vezes, amados irmãos, nós encontramos pessoa que perdeu a alegria de ir na igreja, perdeu a alegria de ouvir a voz de Deus, perdeu a alegria da salvação, a alegria de encontrar. Amados irmãos, você lembra daquela chamada, né? O primeiro amor, aquele primeiro amor que a gente tinha alegria. Vamos na igreja, opa, já estou pronto. Vamos lá no culto, vamos é na escola dominical, aleluias, eu quero aprender. Você lembra quando você pegava o livro da Bíblia e começava a ler? Ah, amados irmãos, como é bom a gente, novo convertido, eu quero conhecer a história de Moisés, eu via filme. Eu quero conhecer a história de Sansão, aquela alegria, aquela chama acesa. Mas aí o tempo vai passando, vai perdendo, mas em nome de Jesus, Deus vai voltar, amados irmãos, trazer alegria. Deus vai voltar de novo. Deus vai trazer à existência aquilo que já existia antes. Eliseu fala assim: aonde caiu? Oh, irmãos, essa pergunta é muito forte para nós. Aonde você perdeu? Aonde você perdeu a simplicidade? Aonde você perdeu a alegria? Aonde você perdeu a humildade? Mostra para Deus agora. Você lembra, Senhor, quando eu fui conversar com aquele homem, que eu perdi as estribeiras, que eu falei coisas que não devia? Talvez foi ali que você perdeu. Você lembra quando eu falei para a irmã que eu ia lá ajudar ela e não fui? Talvez foi ali que você perdeu. Você lembra quando eu falei que eu ia pagar e não paguei? Talvez foi ali que você perdeu a sua moral. Foi ali que você perdeu a sua credibilidade. Quantas coisas na vida a gente pode perder, irmãos? Mas fala para Deus nesta noite, aonde foi que caiu? Foi a pergunta que Eliseu fez para o discípulo, aonde foi que caiu? Sabe o que o discípulo fez? Foi aqui. Foi. Eliseu, na direção de Deus, pegou um pedaço de madeira, cortou um galho, jogou ali, puf, e aquele machado flutuou. Quem foi que pegou?
Quem foi que pegou, irmãos, o machado? O mesmo que tinha perdido. O que Deus quer falar conosco? Volta lá atrás, conserta. Você sabe aonde que caiu? Deus vai fazer um milagre. Deus vai trazer de volta. Deus vai restituir. Deus vai restaurar. Aquilo que não é seu, é emprestado. Mas nós temos que falar para o Senhor, Senhor, foi aqui que eu errei. Talvez o Espírito Santo de Deus já está mostrando agora para você onde você tem errado. Aonde você está falhando. Aí você agora vai falar para Ele, fala, Senhor, eu tenho errado aqui. Ó. Reconheça diante do Senhor nesse momento. Reconheça diante do Senhor, amados irmãos, aonde que está a sua falha. Aonde está o seu pecado. Fala para o Senhor, Senhor, eu tenho errado aqui. Ó. Não é um local geográfico, amados irmãos, é a nossa vida espiritual. É onde nós temos errado perante o Senhor. Fala com Deus nesse momento, vamos ficar de pé. O grupo de louvor tem algum hino ali já preparado? Vamos apresentar para o Senhor, amados irmãos, aonde foi que caiu? Deixa Deus fazer um milagre, mas sabe de uma coisa? Deus vai fazer a parte dele, mas você vai ter que fazer a sua também. Eliseu falou para ele, agora estende a tua mão e pega. Agora você vai lá e pega. Muitas vezes a gente faz os nossos erros. Erramos e queremos que Deus faça um milagre. Queremos que Deus, amados irmãos, faça tudo. Senhor, eu errei.